Muito bom dia a todos, mais uma vez aqui pelo canal Decifrando as Escrituras. E no vídeo de hoje eu estarei comentando com vocês coisas que têm chamado a nossa atenção para os dias que nós estamos vivendo. E nós sabemos através do Evangelho de Mateus que Cristo disse, da sua própria boca, que os dias que antecederiam a sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé. E diante dessa prerrogativa, eu estarei apresentando para vocês o seguinte texto bíblico. Ele se encontra no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha aqui para vocês verem essa informação muito forte, não é mesmo? O nosso corpo, ele é santuário do Espírito. E quem destruir o corpo, perderá o que? Será destruído, perderá a sua salvação, certo? Isso é muito forte, pessoal. E diante disso, estarei falando com vocês a respeito daquele texto bíblico, o qual se encontra, que tem um texto bíblico, um outro texto bíblico que diz que, em Tessalonicenses, que o filho do pecado irá se assentar no templo de Deus. Então, se o nosso corpo é o templo de Deus, quando fala do filho do pecado querer se assentar no templo de Deus, a gente não pode entender como um templo físico, ou apenas como um templo físico, e se entender isso como se o nosso próprio corpo estivesse querendo ser alcançado por alguém exterior. Nós sabemos, através do livro de Ezequiel e também do livro de Provérbios, que Deus ele quer o quê? Que escrevamos os seus mandamentos, a sua lei, no nosso coração, ou seja, no nosso interior. E agora a gente vai ver uma notícia que está no canal Tech, que mostra que os cientistas, eles já estão hackeando seres vivos. Diz assim a notícia. Eu estarei lendo aqui um pedaço dela para vocês verem. E essa notícia tem tudo a ver com aquilo que eu tenho para falar para vocês. Porque estão hackeando e eles visam o quê? Controlar os seres vivos, ligar os seres vivos nas máquinas. E isso está na profecia de Daniel, a união do barro, o quê? O barro é o quê? O corpo físico, o corpo de carne. E o ferro é o quê? Minerais que estão sendo usados para produzir organismos sintéticos. Diz assim a matéria no canal Tech: cientistas hackeiam o cérebro de moscas e as controlam remotamente. Cientistas conseguiram hackear o cérebro de moscas e as controlar remotamente. Tudo é feito por um comando enviado aos neurônios por eletromagnetismo. E para isso, foi necessário trabalhar com engenharia genética, fazendo com que as moscas expressassem um caminho de íons sensível a calor em alguns de seus neurônios. Ao sentir calor, o caminho iônico das moscas ativa o neurônio, o que, no caso do estudo, faz com que as moscas abram suas asas, um gesto comumente usado pelo animal durante o acasalamento. O gatilho térmico foi constituído a partir de nanopartículas de óxido de ferro. Quando um campo magnético é ativado próximo ao animal, as partículas se esquentam, ativando os neurônios e fazendo com que a mosca abra suas asas. Isso aqui é um trecho, que eu li com vocês sobre a matéria, e eu vou estar pegando aqui a parte final. Disponibilizarei o link dela na descrição do vídeo, para aqueles que quiserem ler a matéria na íntegra. Olha aqui para vocês verem o que chamou muita a minha atenção.
olha aqui para vocês verem, eu vou pegar aqui, ó, nos últimos parágrafos aqui da matéria, que diz assim: outra demonstração importante do estudo foi aumentar a rapidez do controle magnético remoto, fazendo com que se aproxime da velocidade natural do cérebro. O objetivo final é utilizar esse tipo de tecnologia para restaurar a visão em pacientes que perderam o sentido ou o possuem de forma reduzida, estimulando o córtex visual e pulando a etapa pela qual os olhos são responsáveis, basicamente. Uma ligação direta ocular, por assim dizer. Há outras visões envolvidas, no entanto. A da ARP Defense Advanced Research Projects, agência americana responsável por pesquisas tecnológicas na área de defesa, que financia o projeto, pensa em desenvolver um headset, fone de ouvido, com um microfone que possa ler a atividade neural de uma pessoa e aplicá-la em outra, transferindo pensamentos ou sensações entre indivíduos. Técnicas parecidas já foram aplicadas para controlar camundongos, o que pode gerar tratamentos melhores para problemas de mobilidade mais intimamente ligadas ao cérebro. Até aqui. Então, pessoal, a gente vê aqui nessa matéria que eles estão aqui querendo ligar corpos de pessoas por meio do que? Da internet, de ondas eletromagnéticas. E a ideia central, a gente vê que começa falando do controle que eles estavam, que eles hackearam o cérebro de moscas, que eles conseguiram controlar moscas, os insetos, né, remotamente, e depois o Instituto de Defesa lá, que está financiando o projeto, diz que quer o quê? Ligar uma pessoa na outra, ligar um pensamento no outro, né, um cérebro no outro, de forma que todos sejam o quê? Pela matéria aqui, controlados por um computador único, por um computador central. Então, quando as Sagradas Escrituras dizem que nós estamos nos dias de Noé, quando o livro de Daniel diz que a ciência se multiplicaria, né, também temos a literatura apócrifa, né, o Apocalipse de Baruque. Quando a gente vê aquela estátua com partes de metais e barro, a gente tem que entender que isso está relacionado com engenharia genética e transhumanismo. Que Deus vos abençoe. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam e compartilhem com seus amigos e familiares. Até a próxima.